Deixa eu contar uma história para vocês de uma experiência, que eu tive nesse ponto de identificação de projetos Lean Six Sigma. Então, muitas vezes quando a gente vai na empresa prestar consultoria, a empresa na verdade está querendo implementar o programa Lean Six Sigma. Ela não tem nada, ela quer começar, ela não sabe muito bem ainda como fazer, não conhece muito bem a metodologia, então a gente tem que iniciar e uma das primeiras coisas é justamente isso, tentar buscar os possíveis projetos. Então, nessa empresa que eu fui, era uma empresa da área de serviços, dessas empresas aqui de aluguel de carros, e a gente foi buscar, então, como a gente poderia fazer o programa Six Sigma na empresa. E aí, a primeira coisa que tinha que ser definido, junto do sponsor do programa, então aqui, quando a gente foi lá na empresa, existia o sponsor, que era o CEO, e o diretor de operações, que seria uma espécie de diretor industrial dessa empresa. E aí a gente definiu a abrangência do programa Lean Six Sigma. Basicamente, o questionamento que nós fizemos nós vamos trabalhar o Six Sigma somente na área operacional ou nós vamos abranger o programa para a área administrativa, para o corporativo? E aí a decisão que eles tomaram é que iria fazer para a empresa toda. Teríamos projetos no administrativo, no corporativo e também na operação. Com isso, nós tivemos que partir para um treinamento da alta gestão, Ou seja, os diretores da empresa, que englobava diretor de RH, diretor de operações, enfim, os principais diretores. Esse treinamento era justamente para ensinar para eles o que é a metodologia e como que eles deveriam buscar oportunidades de melhoria para o Lean Six Sigma. Ou seja, nesse treinamento nós ensinamos para eles o que eu falei aqui para vocês, que projeto Lean Six Sigma, a gente vai olhar para os indicadores da empresa, para os processos críticos, para a voz do cliente, para um benchmark, Justamente aqueles passos que eu mostrei para vocês estavam nesse treinamento. De forma que, depois do treinamento, a atividade que eles receberam, era justamente fazer a lista dos projetos. Então, cada diretor listou ideias e aí essas ideias nós colocamos numa planilha e fomos validando, Porque, claro, ainda chegaram algumas ideias que estavam fora, do contexto do Lean Six Sigma. Então, a gente filtrou, deixamos só mesmo aqueles projetos que tinham a ver com o Lean Six Sigma, ou seja, projetos que falavam de redução de custo, projetos que falavam de melhoria, de processo em termos de redução de variabilidade, de melhoria da qualidade do processo. Alguns projetos que falavam sobre os desperdícios, do Lean, aqueles 8 desperdícios, ou projetos que queriam trabalhar a questão da satisfação do cliente. Então, nós filtramos essa lista de projetos e aí nós levamos essa lista para as áreas, para os gerentes. Então, olha só, fizemos uma lista inicial com os diretores, depois desse treinamento, filtramos, levamos para as áreas. Porque as áreas, os gerentes e a equipe desses gerentes é que foram priorizar esse projeto. Então, eles, com base nessas ideias iniciais, foram priorizando e acrescentaram novas ideias de projetos de acordo com a necessidade da área, certo? Quanto mais você desce para o nível operacional, mais as pessoas sabem que problemas acontecem ali no detalhe, no dia a dia da operação. Então, nós trabalhamos a priorização já no nível de gestor e sua equipe. E aí, a partir do momento que os projetos foram priorizados, aí nós definimos quem vão ser os belts. Ou seja, com o tema do projeto já definido, nós fomos buscar quem é a melhor pessoa para ser treinada como belt para poder fazer aquele projeto especificamente. E aí montamos a nossa turma. Então aqui é só um exemplo, de uma vivência que eu tive e de como normalmente a gente trabalha para poder chegar de fato em quais projetos vamos fazer e quem vão ser os belts que nós vamos treinar. E aí, nessa empresa especificamente, nós chegamos à conclusão que a gente deveria começar com uma turma de Green Belts. Por quê? Porque o tipo de projeto que foi priorizado
era possível que os Green Belts já dessem conta das temáticas que foram escolhidas. Então não foi preciso pensar em Black Belts num primeiro momento para essa empresa, porque os projetos podiam ser feitos por Green Belts. Depois, é claro que nós começamos o programa e no segundo ano de Lean Six Sigma nessa empresa, aí sim nós fomos pensar nos Black Belts. Então, por 2 anos a gente trabalhou com turmas de Green Belt e no terceiro, né, quando foi a virada do segundo para o terceiro ano, a gente já começou a pensar nos Black Belts. E obviamente que os Black Belts foram selecionados de que forma? O próprio desempenho do Green Belt, né? Então, os Green Belts que tinham melhor desempenho foram chamados para se tornarem Black Belts nessa empresa. Foi assim que aconteceu, então, essa vivência aí de tentar listar da melhor forma, né, projetos numa empresa que não tinha conhecimento do Lean Six Sigma, que estava aprendendo, que precisou da gente direcionar dessa forma para sair realmente bons projetos que tivessem a ver com a metodologia, que tinham a ver com a metodologia, né?